Espanha, por exemplo, ela deixou então de comprar e de vender os produtos aqui no Brasil, a gente vai observar que quando a Holanda ela foi proibida de comprar o açúcar produzido no Nordeste brasileiro, a gente vê que eles não ficaram impedidos, não. A gente vai observar que é nesse momento em que a Holanda ela começou a pensar: se eu não posso comprar, se eu não posso interferir por bem, eu vou tentar reunir um grande exército no território holandês e eu vou invadir a região que mais produz açúcar lá no Brasil, que até então era uma colônia de Portugal. Mas como Portugal e Holanda e a Espanha estavam juntos, a gente vê então que a Holanda decidiu então invadir o território brasileiro para pegar o açúcar que era produzido aqui na nossa região Nordeste, principalmente em Pernambuco e também no território de Salvador. Então a gente vê que a Bahia e Pernambuco eram os estados que mais produziam açúcar. E a Holanda, com raiva, porque a Espanha proibiu deles comprarem o nosso açúcar, eles decidiram, por meio da força, invadir o Brasil para roubar e pegar a produção de açúcar que era produzido aqui. Então, se alguma questão na semana que vem cair na prova, qual foi o motivo da invasão holandesa? O motivo da invasão holandesa no Brasil foi exatamente essa, que eles tinham sido proibidos de comprar o açúcar brasileiro, então eles decidiram invadir o nosso território utilizando a força. A gente vai observar então aí, por exemplo, bem rapidinho, que vai ser o quê? Nesse momento que a Holanda ela começa então a reunir um grande exército de aproximadamente 1.800 homens. A gente vai observar então que eles decidiram então, no ano de 1624, decidiram então invadir o Brasil, principalmente para roubar, para dominar a produção de açúcar que havia aqui. A gente vai observar então que em 1624 os holandeses eles atacaram Salvador porque era a nossa capital e também porque produzia açúcar. E a gente vai observar então que eles ficaram apenas poucos meses, quando o governo brasileiro decidiu então se reunir e invadir os holandeses lá de Salvador. Em seguida, nós vamos ter aí, por exemplo, a segunda invasão dos holandeses no Brasil. E essa invasão ela vai ser mais duradoura. A gente vai observar que no ano de 1630, a gente vê então que os holandeses vieram preparados agora, com 67 navios, 7.000 homens e 1.200 canhões. Em apenas 2 dias, eles tomaram a cidade de Olinda, depois invadiram Recife e tomaram de grande parte do Nordeste, ocupando Pernambuco, ocupando também... Oi? Eu tinha entrado na aula, mas eu tinha saído por causa que o computador descarregou, então eu tive que entrar no celular. É por isso que eu demorei a entrar, viu? Eu já tinha entrado, mas depois eu saí do computador, eu tive que entrar no celular. Ok. Pronto, olha, a gente vê então, quando os holandeses invadiram a região Nordeste, eles tinham um objetivo, que era controlar todo o açúcar que era produzido aqui na região Nordeste, tanto em Pernambuco, como na produção de açúcar lá de Salvador, no território da Bahia. E a gente vai observar então que os holandeses ocuparam a nossa região em busca de dominar toda a produção de açúcar que havia aqui. Mas por que o açúcar ele era tão valioso? Era assim. A gente vai observar que o açúcar ele era comprado pelos holandeses antes, eles revendiam na Europa e eles lucravam bastante. Então é por isso que quando eles foram proibidos pela Espanha de comprar o açúcar brasileiro, a gente vê então que eles decidiram invadir primeiro a Bahia, invadiram primeiro Salvador, capital da Bahia, e depois invadiram Pernambuco. A gente vai observar então que de Salvador eles foram expulsos, mas aqui de Pernambuco não. A gente vai observar que eles vieram armados, com um exército de 7.000 homens, que é muito grande. A gente vê que também com 67 navios. E a gente vai observar então que é nesse momento em que eles começaram então a invadir toda a região Nordeste. Aonde foi que os holandeses invadiram aqui no Nordeste?
A gente vê então, por exemplo, aí no slide que eu vou mandar para vocês, essa região de Sergipe, nós vamos ter aqui em Pernambuco, invadindo também a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Maranhão, Alagoas. Então a gente vê que todo esse grande parte da região Nordeste foi ocupada então pelos holandeses. Então a gente vê aí, por exemplo, o domínio dos holandeses se estendeu em toda a região Nordeste, até o Maranhão, que pouco antes estava sob domínio francês. A gente vai observar então que houve apenas uma única resistência aqui na região Nordeste. Quando os pernambucanos viram que os holandeses estavam invadindo a região Nordeste, eles decidiram então fugir com o governador da época para o meio do mato, e no meio do mato eles formaram uma comunidade. Essa comunidade de resistência era chamada de Comunidade do Arraial do Bom Jesus, uma comunidade onde as pessoas fugiam para se protegerem da invasão holandesa e assim sobreviverem. Porém, pouco tempo depois, havia um nordestino que ele estava falido e ele foi comprado, praticamente pelos holandeses, e ele disse onde é que estava essa comunidade. O nome desse homem era chamado de Calabar, Domingos Fernandes Calabar. Então a gente vê que essa única resistência ela foi encontrada e acabou sendo destruída. A gente vê que o holandês que governou em nome dos holandeses aqui a região Nordeste era chamado de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, a gente vê que ele foi uma pessoa muito boa. Apesar de ele ser um holandês, ter invadido a região Nordeste, nós vamos ver que ele trouxe artistas como Franz Post. Ele também modernizou a cidade do Recife, construiu a chamada Ponte Maurício de Nassau, que ele inaugurou com dinheiro próprio, quando, por exemplo, ele disse que um boi ia voar, que foi o chamado boi voador, e ele criou realmente um balão que era feito de papel, mas para as pessoas verem esse boi voador, tinha que passar pela Ponte Maurício de Nassau e entregar uma moeda a ele. Então a gente vê que foi uma forma que ele encontrou para arrecadar dinheiro, para construir a Ponte Maurício de Nassau, que ainda existe, para criar os esgotos na cidade do Recife, que não existia. Ele também trouxe vários pintores, como Franz Post. Ele também vai criar um enorme palácio. Ele transformou a cidade de Recife, bem próximo à cidade de Recife, uma cidade com o seu nome chamado de Cidade Maurícia. E a gente vê então que ele também trouxe vários cientistas e vários médicos para cuidarem da população brasileira. A gente vai observar que, além disso, de modernizar a cidade do Recife, ele também emprestava dinheiro aos comerciantes brasileiros. Dava dinheiro, então... Como maconha? Mãe, vai depositar na minha conta? Vai depositar no Brasil. Desde que eu vou. Foi? 3 horas já, foi aberto até 4 horas. Mas eu pago, eu dou dinheiro, né? Oi? Eu deposito o dinheiro, né? Acho melhor. Fica logo. Mas vai fazer já em uma. Ela tá esperando. Ela tá esperando. E ela não vai? Não, já vai para a hotel. Aí eu vi ela, porque quem era ele. Então pode. Volta. Tá. Claro. Pronto, pessoal. Então a gente vê então que Maurício Nassau, a gente vê que ele também se tornou uma pessoa muito representada aqui na região Nordeste. Por quê? Ele emprestava dinheiro para as pessoas continuarem a produção de cana-de-açúcar. Ele também permitia que as pessoas tivessem a liberdade religiosa. E a gente vai observar então que ele se tornou realmente uma pessoa muito importante aqui para o Brasil e para a região Nordeste. A gente vai observar que durante muito tempo a gente vê que o Brasil
a região Nordeste foi ocupada pelos holandeses. Só que chegou um momento em que nós vamos ver que Portugal deixou de ser governado pelo rei espanhol, né, em 1640, e Portugal voltou a ser governado pelo rei português. E vamos ver que também, a partir desse momento, o que é que vai acontecer? A população brasileira, ela começou a sofrer com a presença dos holandeses. Por quê? Por dois motivos. A gente vai observar primeiro, até 1640, a gente vê que os holandeses tinham uma relação mais tranquila com a região Nordeste. Só que depois que os holandeses começaram a cobrarem o dinheiro que tinha emprestado aos fazendeiros aqui da região Nordeste e também apagaram preço menor pelo açúcar, a gente vê que a população do Nordeste, ela então começou a se juntar, a se reunir para lutar contra a opressão que os holandeses tinham na nossa região. E quem foi que se reuniu? Nós vamos ter, por exemplo, o apoio da população negra, nós vamos ter o apoio da população indígena, e vamos ver que é a população brasileira que vai se reunir, claro que com a ajuda dos portugueses, vão conseguirem derrotarem os holandeses no ano de 1654, não é? 24 anos depois da invasão deles aqui no Brasil, em uma revolta chamada de Insurreição Pernambucana. É nesse momento que a gente vai observar, pessoal, que a gente começa então a perceber o que é que vai acontecer. A gente começa então a observar então uma questão bem interessante, na qual a gente consegue ver então que os holandeses vão ser expulsos pelos pernambucanos através de uma revolta chamada de Revolução Pernambucana, e a gente então vai observar uma questão bem interessante, que a gente consegue então perceber o quê? Principalmente que quando eles são expulsos do Brasil, a gente vai observar que isso vai provocar um grande prejuízo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que foi bom, porque a gente se livrou, isso teve uma grande consequência para a nossa economia. Por quê? Prestem atenção. A gente vai observar então que é nesse momento em que os holandeses então fogem para outra região da América, que vai ser para a região de Bahamas, região de Cuba, na América Central, e lá eles passaram a produzir um açúcar feito de beterraba, que era mais barato e em grande quantidade, e que era mais barato do que o açúcar brasileiro. Então a gente vê que o açúcar brasileiro ele começou a entrar em crise. Então a expulsão dos holandeses provocou uma crise da economia e do açúcar no Brasil.